Olá pessoal, esse é o nosso vídeo de número 2, cujo tema será vetores, agentes causais e reservatórios. Bom, quando se fala em arboviroses, é importante sabermos o que significa o vetor, ou seja, vetor é o invertebrado transmissor de agente infeccioso, ou invertebrado transmissor do agente etiológico da doença. No caso da dengue, os principais vetores são Aedes aegypti e Aedes albopictus. O Aedes aegypti é um vetor já estabelecido no Brasil, trazido da África, provavelmente com o tráfico de escravos. Considerado o vetor secundário do vírus do dengue, o Aedes albopictus, um mosquito que apresenta características morfológicas semelhantes e a mesma capacidade de proliferação do Aedes aegypti, é motivo de preocupação em países do continente asiático, onde é responsável por alguns surtos da doença. No Brasil, o Aedes albopictus foi introduzido na década de 1980 e, apesar de não haver nenhum registro de exemplares adultos infectados com o vírus dengue no país, a espécie é alvo de estudos que monitoram o crescimento de sua população e investigam seus aspectos biológicos e ecológicos em comparação ao do Aedes aegypti. Aqui temos algumas características do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. Tamanho menor que 1 centímetro, corpo e asas pretas e manchas brancas nas patas e corpo. Normalmente voa baixo, produz pouco zumbido e é bem mais ativo pela manhã e fim de tarde. Bom, no caso da transmissão da dengue, se dá pelo mosquito fêmea infectado, por conta da hematofagia. Os mosquitos fêmeas sugam sangue para a produção de ovos. E aí, se o mosquito da dengue estiver infectivo, poderá transmitir o vírus da dengue nesse processo. Em geral, os mosquitos sugam uma só pessoa a cada lote de ovos que produzem. O mosquito da dengue tem uma peculiaridade que se chama discordância gonadotrófica. O que significa que é capaz de picar mais de uma pessoa para um mesmo lote de ovos que produz. Ou seja, há relatos de que um só mosquito da dengue infectivo transmite dengue para 5 pessoas de uma mesma família no mesmo dia. Bom, e aí, pessoal, esse mosquito possui hábitos diurnos, vive próximo de habitações humanas, deposita ovos e produz larvas preferencialmente em recipientes artificiais e vive por 45 dias, período no qual uma fêmea infectada pode até transmitir para 300 pessoas a dengue. Os ovos são viáveis por até 1 ano, o que significa que não adianta só retirar a água dos recipientes artificiais. É preciso limpá-los para retirar os ovos, uma vez que daqui a 1 ano, no próximo período de chuvas, esses ovos poderão eclodir em larvas infectantes. Ainda temos que lidar com a infecção transovariana. O que isso significa? Que as espécies de Aedes podem transmitir o vírus da dengue de forma transovariana, ou seja, diretamente para a prole. Ou seja, as larvas e insetos que ficaram adultos já serão infectados e, uma vez infectados, poderão ser transmissores da doença o resto da vida. Outro conceito bastante utilizado quando se fala em arboviroses é o termo reservatório. Reservatório, pessoal, é qualquer ser humano, animal, artrópode, planta ou uma combinação deles no qual normalmente vive e se multiplica um agente infeccioso. Nessa tabela, nós temos algumas doenças virais, algumas arboviroses, incluindo os diferentes vetores e hospedeiros naturais e reservatórios. No caso da dengue, temos um ciclo silvestre e um ciclo urbano. No ciclo silvestre, o principal reservatório serão os macacos, chimpanzés, por exemplo. Já no ciclo urbano, o homem será o principal reservatório do vírus do dengue. Essa transmissão ocorre da seguinte forma: após o repasto sanguíneo, ou seja, a hematofagia, realizado pela fêmea do Aedes aegypti, infectada a partir de um hospedeiro vertebrado virêmico, ocorre uma infecção das células epiteliais do intestino do mosquito, que se propaga para a circulação.
Assim, a ter acesso aos fluidos corporais, as partículas virais infectam as glândulas salivares do mosquito vetor. E aí este período, que chamamos de incubação extrínseca, que ocorre dentro do mosquito, tem duração de 8 a 12 dias. Após esse período, o mosquito poderá infectar o homem. Já o período de incubação intrínseco se refere ao período de multiplicação viral no homem, até que seja alcançada a fase de viremia e, consequentemente, surgimento de sintomas. Então, aqui no caso, temos o mosquito 1. Vamos supor que seja uma fêmea infectada. Ao realizar o repasto sanguíneo no João, haverá a transmissão do vírus para o homem. E aí, João passará por um período de incubação intrínseco, ou seja, o período onde haverá multiplicação viral no João, para que então o vírus alcance a circulação, período que chamamos de incubação intrínseco. Seguido os dias de período de incubação intrínseco, teremos o momento de viremia do João. No caso, é o momento onde surgem os sintomas e o vírus está circulando no sangue. Nesse momento, se João for picado por uma nova fêmea de Aedes aegypti para repasto, esse mosquito poderá então contrair o vírus. No mosquito número 2, caso ele faça o repasto sanguíneo em João, que está no período virêmico, ele irá contrair o vírus e esse vírus vai se multiplicar nas células intestinais e em seguida infectar as glândulas salivares. Esse período é chamado de período de incubação extrínseco, uma vez que acontece no mosquito. Decorrido esse tempo, aí sim o mosquito estará apto a transmitir o vírus novamente para outra pessoa. No caso, nosso gráfico mostra, por exemplo, a Maria, que poderá ser infectada após a hematofagia do mosquito vetor.